Muito bom dia para você que está aqui com a gente, bom dia para você que vai assistir no replay, seja no nosso canal do Spotify, seja no nosso canal do YouTube. Tema de hoje: intuição na prática, como tomar decisões sem se perder na dúvida. Eu sou Camila Lima, do arroba eu sou Camila Lima, underline. Sou instrutora Teta Healing, terapeuta holística. Sou host do Pode Ser Mais, histórias de superação que inspiram, junto a Lucimara Queiroz e junto a Fran. Temos três projetos digitais: Inspira Mulher, Comunidade do Autocuidado e o programa para purificação uterina. Toda sexta-feira às 9 estamos aqui e agora nesse novo formato, onde a vivência vai vir ao final. Então, toda sexta às 9 estamos aqui levando vivência e consciência e purificação para vocês. Passo o bastão da fala para Fran agora. Vamos acrescentar uma palavra a cada vez, porque é tanta coisa que acontece aqui. Eu sou a Fran, sou professora de yoga, sou também terapeuta energética, sou estudante de movimento, de corpo, de autoconhecimento, de Vedanta. Sou uma eterna estudante, mas principalmente uma estudante de mim, né? E esses estudos nos permitem estar aqui, né, com bastante informação, com bastante técnica, para que a gente possa trazer um pouquinho mais de presença na nossa vida, né? Porque tudo já está em nós, a gente só precisa estar consciente. Então, bora lá. É isso. Sabe que a primeira coisa que eu queria trazer é sobre isso. Muitas vezes a gente vai buscar, né, fora um guru, no tarô ou aonde for, ou em um terapeuta ou no centro, enfim. E a gente esquece, e essa é uma completude que o yoga trouxe para mim, a gente esquece que está tudo dentro. A gente esquece e muitas vezes, e esse lugar foi difícil de eu conquistar, tá, gente? Porque às vezes vocês me vêm aqui falar, para ela é fácil. A Fran sabe dos perrengues, a Ju que tá aqui também sabe. Então, é um lugar que a gente conquista. E às vezes, enquanto a gente fazia, né, o programa para purificação uterina, inclusive o próximo é agora dia 5/12, né? Vai ser maravilhoso para purificar o ano, né? Fechar o ano com chave de ouro e se abrir, uma vez que a erva é maravilhosa, é a erva do alecrim. Mas voltando, a Fran, em uma das aulas, ela sempre fala: escuta seu coração, ele é seu guia. E eu falava, gente, não tá fora, tá dentro. Eu falava, gente, que isso? Como assim, né? Parece que é um conceito tão, sei lá, namastê, que a gente nunca vai trazer isso para nossa vida. Mas a verdade é essa, tá dentro, Mas tá o seu, fora, não tá é, o seu fora. seu coração não vai te fazer coisa louca, sabe? Inconsequente. Então, assim, pode confiar, né? É um lugar seguro. Mas às vezes a gente tá com o coração tão fechado, né, que a gente não consegue Sim, escutar. E essa é a sim, verdade que a gente precisa sim. trazer aqui hoje, né? É, É a verdade de começar a escutar o coração. É, por isso a importância de purificar, né, Fran? Por isso a sim, com importância do certeza. silêncio. Porque ilumina, né? Porque abre, porque É são isso, camadas. é isso. Então vamos lá, vamos começar com a nossa aula. A intuição, ela não grita, ela sussurra. E aí, de novo, a gente precisa falar sobre a importância do silêncio. É a gente que precisa silenciar para ouvir. Decidir com intuição é decidir com verdade, sem pressa, sem medo, sem ruído. O corpo sabe. O corpo, o coração sabe. Como que a gente diferencia a intuição do medo ou da ansiedade? Então, a intuição, ela vem como um clarão. Ela às vezes vem rápida e neutra. Tem uma sensação simples, direta. Ela não tenta te convencer, ela traz clareza, mesmo que o caminho possa parecer desafiador.
E os sinais do corpo são expansão, leveza e a respiração abre. Essa semana eu e a Fran, a gente teve uma conversa sobre os próximos rumos, né, dos nossos projetos em conjunto e eu estava com dificuldade, né? E ela foi me ajudando e à medida que eu fui trazendo, porque muitas vezes as pessoas olham para mim e falam, e ela já tem as respostas prontas. E não, o feminino muitas vezes e isso eu tenho aprendido, ele não é bate-pronto, ele não tem as respostas. Às vezes a gente precisa fazer e parar, para poder analisar a situação como um todo. O masculino não, ele vai no ritmo e na constância, né? E eu tenho aprendido muito isso, que às vezes não é o ritmo e a constância, às vezes é a direção que precisa, e eu tenho vivido isso na minha vida, a direção que precisa ser ajustada. E aí, à medida que eu ia falando com ela, e ela ia me fazendo as perguntas certas, né? Meu coração ia destravando. Por quê? Porque a gente estava com dúvida mesmo, né? E aí eu ia sentindo no meu corpo essa expansão, essa leveza e essa respiração que abria. Então preste atenção no seu corpo. Quando você está numa conversa, pode falar, Fran. Não, e a gente tava com os sentimentos, né? A gente tava com essas travas, mas ninguém tava ali colocando a decisão para ser tomada. E aí, essa semana, por isso que eu falei, esse tema é muito doido, porque essa semana eu tava ouvindo uma aula e meu professor falou assim: é só você que pode tomar as suas decisões, ninguém vai tomar as suas decisões por você. E aí foi quando eu decidi, falei, nossa, eu vou mandar uma mensagem para cá pra gente conversar. E aí é isso, né? No meu caso, né, é isso. A minha dificuldade é essa, de tomar as decisões, ali que eu me perco, e aí que eu tenho que fazer o exercício constante de me observar para ver se eu não estou deixando algo que está no meu coração na mão do outro. Isso é muito importante, gente. Às vezes a gente tem medo de magoar alguém, às vezes a gente tem medo de perder algo, e aí a gente até vai criando uma dependência, né? Mas eu não quero perder isso, mesmo que isso não esteja fazendo sentido dessa forma, né? E aí a gente vai evitando de tomar as decisões, né? Ou às vezes evitando uma conversa difícil, né? E aí vai entrando no modo de ansiedade que ela vai falar agora. Exatamente. Então, Sai da medo intuição, que foi a primeira de ter que tomar uma decisão, e aí vai perdurando por conta de outras questões. é isso. Então, isso é importante para vocês entenderem que, por mais que a gente ocupe um lugar de autoridade nos nossos nichos, a gente também passa por isso. Estamos vivendo e é a vida real, né? E a vida real, ela requer observação, ela requer a gente saber quais são as nossas luzes, as nossas sombras, e aí a gente vai se adaptando e aprendendo, né? Somos E todos mudando as aprendizes. estratégias. Exato. Então, Mas você medo falou e uma coisa legal, porque a gente tá diferente todo dia. Então, os projetos vão mudando, porque a gente vai mudando. eu venho do corporativo, né? Não posso deixar de dizer isso aqui. E o corporativo, ele faz análises a cada trimestre, mas tem algo anual, né? Por exemplo, agora eu estaria no corporativo projetando o ano seguinte. E aí eu preciso manter aquilo porque é o quê? É meu KPI, são minhas metas, né? Então, dificilmente vai mudar. Dificilmente é algo que é concreto, que é palpável, data tal, data tal. Eu trabalhava muito com eventos, né? Ai, que saudade. Trabalhava muito com eventos. Olha, fiquei com saudade mesmo. Mas é gostoso, é algo que me nutre. Então, data tal, tem um evento tal, data tal, tem um evento tal, e depois eu ia costurando a estratégia para poder divulgar esse evento, enfim. Agora, no empreendedorismo, o que que acontece? Eu sou o meu negócio, eu tomo as decisões, só que eu não sou mais a mesma que eu era ano passado. Eu e a Fran mudamos muito, nosso formato mudou, a gente agregou pessoas, desagregou pessoas, então a gente precisava rever a nossa direção. E para isso, a gente precisa fazer o quê? Gestar, olhar, cortar. É tudo que a lua fala pra gente.
né? Gestar é aquele momento introspectivo, ter clareza é o momento da lua cheia, cortar é o momento da lua minguante e planejar é agora o momento da lua nova. Então a gente precisa entender que ter um negócio feminino, ele não vai ter as bases de um negócio que é masculino, que é linear, que é reto e que tudo que eu planejei, vocês não têm noção do tanto que está trazendo cura para mim. Vocês não têm noção. Que tudo que eu planejei, às vezes, vai sair do controle. E às vezes é justamente esse lugar de poder realinhar que o feminino permite. E isso é um lugar de quem é dona do próprio negócio. É algo que é favorável. Olha, eu não vou lançar isso agora porque eu não sinto que é o momento. Então, eu não preciso manter um calendário fechado, rígido, né? Ao contrário do que acontece numa grande corporação, que não é você que está decidindo, você precisa só Sim. executar. E, Quer e a trazer algo lua, sobre isso, né? Fran? A lua, ela tem essa representação, né, de meditativa mesmo, de silêncio e de luz, né, de iluminar, de clarear. Então, é muito aspecto lunar mesmo. E para isso é o silêncio, gente. Para isso é o aspecto meditativo mesmo. É ali que a gente encontra essa intuição que a gente está falando. Exato. Então, medo e ansiedade vem com justificativa narrativa longa, traz urgência, pressão, catástrofes imaginadas. Eu vou trazer algo sobre isso aqui. Eu vejo muitas mulheres tentando vender no modelo masculino. E aí elas, às vezes você não quer nem, às vezes a gente entra em contato com as pessoas só para entender. Eu sou bastante curiosa, né? E depois do podcast, então, fiquei mais curiosa ainda. E a pessoa parece que está tentando, trazer urgência no seu fechamento de algo que você não está pronta ainda para adquirir. E isso é para tudo, né, na vida. Então, a gente precisa entender esse lugar que, às vezes, a urgência você vai fechar, não porque você sentiu no corpo, mas é porque te pressionou. Mas é porque te causou medo e ansiedade. Eu tenho Ai, Deus, eu tenho um exemplo maravilhoso sobre isso de uma amiga que fechou uma mentoria no susto, porque estava lá no meio das luzes e no meio da confusão toda, e depois ela ficou se questionando se era isso mesmo. Então, muitas vezes, né, às vezes a gente tomar as decisões com muita urgência, sem perguntar ao corpo, vai fazer com que a gente esteja equivocada muitas vezes e que depois venha o arrependimento. Então, prestem atenção nisso. E quando vem o arrependimento, o corpo contrai, o peito aperta, a respiração prende e a voz mental acelera. Eu trouxe uma pergunta aqui, né? Semana passada eu comecei com uma pergunta e agora eu vou jogar essa pergunta aqui. Se eu precisar pensar demais para decidir, normalmente é ego e medo. A intuição chega pronta. Dentre isso tudo que eu falei aqui, Fran, fala para mim, o que que você pensa sobre isso? Kunda Healing. Adoro, tenho feito diariamente quase. Mas é porque é, Kundalini, quando a gente faz a Kunda Healing no final da purificação, né? O Terina é o último dia, é o Kunda Healing, é uma sessão de Kunda Healing. E é o despertar da Kundalini, né? E quando a gente faz isso, a gente está trabalhando ali no nosso chakra sexual. E o chakra sexual, ele é o impulso da vida, né? E eu já trouxe aqui algumas vezes, né, que esse impulso, esse primeiro impulso que a gente tem de ideia, esse primeiro impulso que a gente tem de vontade de fazer algo, isso é real. Aí depois a mente chega. E aí ela fala: Não, mas você não vai conseguir fazer isso, isso é muito pra você. Não, mas ninguém vai. E aí começa, sabe? A mente. Então, esse impulso é a sua intuição. E essa intuição, gente, ela tá sendo enviada. Se a gente não recebe alguém e não faz, alguém vai receber e vai fazer, sabe? Tem coisas que
realmente é isso, é importante a gente estar olhando para essas intuições, que muitas vezes elas são uma mensagem de algo necessário do para a teia da cosmos. vida. É isso. É, eu vou debater isso aqui, tá? Mas eu Tá. adorei a sua abordagem e me fez pensar de um outro lado. Mas eu não Uhum. posso deixar de dizer e jogar meu nome na lama, tem tempo que eu não faço isso. A intuição, ela não e muitas vezes, como ela vem pronta, ela vem rápido, a gente acha que a gente precisa se colocar em ação rápido. Ah, E não, daí aí é que não. tá. É, aí É que aí é que tenha. tá. Então eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Mais à Uhum. frente. Então, pequenos sinais do corpo e do ambiente. O que que quer dizer que você está conectada com a sua intuição? Quem passa por atendimento comigo sabe que eu arrepio o tempo inteiro e eu falo, olha, e eu arrepio, a pessoa arrepia porque é alma para alma, né? É coração com coração. Então, quando a gente está no caminho, quando a gente sente aquele arrepio, que é o quê? O seu corpo dizendo sim. É, arrepio sem motivo aparente. Sonolência leve, e agora ao contrário, sonolência leve quando não tem alinhamento. Sensação de sim e não no peito e no útero. Isso aqui o Barras fala muito bem, né? É, a gente expandir ou contrair, né, Gil? A Gil tá aqui. Então, Barras traz muito isso de sentir no seu corpo. Sente no seu corpo. Então, às vezes você vai sentir uma dorzinha, às vezes você vai sentir um alívio. Então, presta bastante atenção nisso. É, presta atenção também quando a coisa trava muito. Porque algo que é para ser geralmente traz uma fluidez inesperada, guardadas as devidas proporções, tá, gente? Mas costuma ser fluido. Pessoas que aparecem do nada trazendo a mesma mensagem, presta atenção nisso também. O que que acontece? Ai, não... eu ia contar, mas será que eu posso? Eu vou contar de uma forma que eu decidi participar de um retiro para mulheres e eu decidi meio no supetão, sabe? E aí depois vieram várias mensagens de pessoas trazendo essa mesma questão, retiro para mulheres, retiro em ambientes totalmente distintos. Então, isso é uma forma realmente da gente confirmar aquela intuição que a gente teve e aquela ação que a gente fez. Sonhos recorrentes, preste atenção nos seus sonhos também. Se os sonhos estão vindo com muita recorrência, presta atenção. Eu tenho sonhado muito com mudança de casa. Meu Deus, tem que prestar atenção nisso. Falas internas que surgem espontâneas no silêncio e se pergunte se isso é pesado ou se é leve. Então, antes da mente entender, o corpo já sabe. A gente sabe bem disso, né, Fran? A gente sente tudo no Uhum. corpo. Uhum. Como alinhar a minha escuta interna? Pausa de 30 segundos, 3 respirações, a gente já fala que já é o suficiente para você estar internamente. Respirar e perguntar: isso me expande ou contrai? Diário da intuição, isso é muito bom. Anotar insights do dia, eu preciso melhorar isso. Revisar semanalmente para perceber padrões. O teste do corpo, que é algo que tem no Teta, mas o Teta ele vai muito para um lugar de crença. Eu sugiro aqui o teste do corpo muito voltado para quem tem o Barras, né? Entender o sim e o não no corpo. É claro. O sim ou não no corpo é claro. Você vai saber quando é sim, você vai saber quando é não. Notar esses micromovimentos do corpo, mas para isso a gente precisa estar alinhada e precisa estar em silêncio. O silêncio intencional, que é desconectar, só sentir. Quanto mais silêncio interno, mais limpa a percepção. Eu vou repetir. Quanto mais silêncio interno, mais limpa a percepção. Ação mínima inspirada. Recebeu um insight? Faz uma microação em 24 horas para sinalizar ao campo que você está ouvindo.
Então vamos dizer que a gente recebeu aí um insight sobre uma mudança de casa. O que que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada, né, Em casas. em casas. É isso, né? Tô pronta. Ai, meu Deus. E no empreendedorismo, como que a gente age aí? Escolha parcerias. Gente, eu já pequei demais nisso aqui. Ai, é legal, a pessoa é legal, vamos fazer um negócio junto. Cuidado, né? Como você se sente antes, durante e depois de conversar com uma pessoa? Ontem eu vi um vídeo que a pessoa fala assim: não faça uma parceria, eu tenho uma sociedade com uma pessoa que você não viajaria de ônibus para Bahia. Muito bom, Porque essa muito pessoa bom. vai ser parte da sua vida. Você vai ter que ficar ali com ela, entendeu? Então, assim, vocês vão ter que ter conversas difíceis, vão ter que ter trocas, né? É como um casamento. Ele fala, gente, sociedade é um casamento sem sexo. Vocês têm que entender isso. Então, não faça parceria com uma pessoa que você não viajaria de ônibus para Bahia. Tem troca verdadeira ou tem drenagem? Presta bem atenção nas trocas. Tudo que vai tem que voltar, tudo que vai tem que voltar, senão fica pesado. Escolha caminhos e timing. A intuição, ela mostra o agora, ela não mostra o futuro inteiro. Exatamente. Presta bem atenção nisso. Observe sincronicidades. E isso é aquele lugar do observador, né? A diferença entre insistir e perceber que o ciclo fechou. Porque às vezes a gente está no modo lá, ó, corporativo, no modo vai fazer, vou ter que fazer, vou ter que acontecer. A gente escutava isso muito, eu escutava isso muito no corporativo. Tem que fazer acontecer! Tem que fazer acontecer! Calma, não é por aí. Às vezes espera, olha, olha de novo, né? Essa é a parte boa do empreendedorismo feminino. Para quem vende, cria e lidera, a intuição ela serve como bússola para alinhar a energia mais estratégia. Eu não posso dizer, cara, tá vindo muita clareza sobre isso aqui. Eu decidi em algum momento fazer uma parceria e essa parceria, ela estava desalinhada. A minha intuição várias vezes disse, não é por aí. E aí parecia que a gente tinha que fazer um esforço gigantesco para aquilo acontecer. E aí é exatamente esse lugar. Eu trouxe exatamente para as pessoas envolvidas. Eu falei, gente, eu não vou ficar fazendo força. Eu não vou ficar fazendo força. Eu não vou ficar indo além das minhas próprias limitações. E a pessoa ainda tentou me convencer. Eu falei, eu trabalho com feminino. Não dá. Não dá para ser tão forte, não dá para ser tão, não dá para ser tão intenso a ponto da gente perder tanta energia. Então, fica aí a dica para vocês, né? A intuição como bússola para alinhar a energia. E aí eu trouxe isso, gente, a gente precisa alinhar a energia. Não fui escutada, a parceria não aconteceu. Então, presta bem atenção, alinhamento mais estratégia. Presta atenção nos projetos que fluem, projetos que travam. Isso aqui muita gente traz para mim. Ah, se travou é porque não era para ser. Um. Ou a outra crença, né? Não, se tá travado é crença minha. Se tá travado é crença minha. Como que a gente vai descobrir qual dos dois? A gente precisa silenciar e falar com o corpo. Cuidado com isso. Nem tudo é caixinha. Se travou, é porque eu tenho que insistir. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E se também se travou, é porque eu tenho que deixar. Cuidado com isso. Cada situação é única. Às vezes, só de conversar com alguém que você confia, você já vai alinhando os seus pensamentos, que foi que eu e a Fran fizemos, né, Fran? A gente já vai Uhum. alinhando os pensamentos e entendendo melhor o que seu corpo está querendo te dizer. Quando o corpo dá sim, a mente, muitas vezes, quando o corpo dá sim, a mente processa depois, né? Mas o sim do corpo, ele é muito claro.
Eu atendo muitas mulheres que às vezes chegam pra mim e falam assim: ai, esse relacionamento, eu não sei se é, não sei se não é. Óbvio que eu vou deixar a mulher descobrir, não vou dar a resposta pra ela, mas você tá tendo dúvida. Você precisa olhar para isso, precisa olhar para essa dúvida. Qual que é a razão dessa dúvida? O porquê dessa dúvida? Precisa avaliar, né? O corpo está dizendo algo, tem algo aí que não está alinhado. E aí, aquilo que eu queria trazer, intuição não é pressa, é percepção. E eu já caí muito nisso aqui, gente. Ação rápida sem presença é impulso. Ação após escuta é direção. Ação rápida sem presença é impulso. E a Fran sabe que eu Aí, sou uma pessoa aí extremamente que rápida. aí que delimita a estratégia, né? Se você, se a intuição vai ser, como é que fala? Sem pensar, inconsequente. Porque às vezes a intuição, ela é uma coisa que parece inconsequente, mas se você faz a estratégia, você deixa amadurecer isso, e aí ela se torna fenomenal, Potente. Caminho, potente. bússola. Exatamente. Mas se você faz com impulso, né, ela pode se tornar inconsequente, né? Então, é bem isso aí. Mas É, aquilo que você trouxe, eu amei. o De em quê? 24 horas já fazer um pequeno movimento para entender, eu recebi e eu vou direcionar, mas deixa eu fazer minha estratégia aqui Isso e não é ignorar. e não ignorar, né? Então, cuidado com isso. Eu já caí nisso aqui muitas vezes. Gente, mas muitas vezes isso me trouxe muita frustração. Eu recebi a intuição muitas vezes, sou muito conectada de fazer um determinado projeto, alguma coisa, e aí eu recebia e colocava em ação, recebia e colocava em ação, recebia e colocava em ação. Só que eu ficava muito cansada. Por quê? Porque eu não tinha resultado, eu não maturava a ideia, eu não tinha estratégia, e o Henrique virou para mim um dia e falou assim: Mas nem tudo que você recebe, você tem que colocar em ação na hora. Eu falei, ai. Ai, fiz até assim, né? Eu falei, não? Então, isso era uma crença minha. Então, hoje, eu avalio muito bem. Avalio muito bem aonde é que eu vou colocar a minha energia. Ação rápida sem presença é impulso, é inconsequência. Lembra lá que a Fran trouxe que sim, a intuição ela vem rápida, ela vem como um Como um raio que impulso. Ela ilumina. até essa palavra dá. E ela vem como um impulso, mas a ação precisa de quê? Da gente sentar em cima da ação, perceber e entender qual é a direção, estratégia. Então, nem toda intuição pede movimento imediato. Às vezes, a alma mostra o caminho e o tempo confirma se é por ali. A intuição é o primeiro sinal, não a última palavra. A ação vem quando o corpo, o tempo e o campo dizem sim juntos. Aqui eu não posso deixar de trazer do Teta, né, o tempo divino. Muitas vezes as pessoas ficam assim: "Ai, mas eu manifestei algo e não chegou. Ai, mas eu, né, manifestei, coloquei no meu caderno, trabalhei minhas crenças, fiz tudo e não chegou." Presta bastante Cobrou. atenção. Primeiro, efeito Zenão, né? Quando a gente fica cobrando o universo, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Isso trava energeticamente daquilo chegar, a ansiedade trava, e a ação vem quando o corpo, o tempo e o campo dizem sim juntos. É um alinhamento. Eu costumo dizer que as estrelas precisam estar alinhadas. Do inglês, né? The stars needs to be aligned. Para que algo se manifeste aqui na Terra. Então, intuição, eu adorei essa frase, é bússola, não é cronômetro. Isso foi muito para mim. O tempo certo se revela quando o sim interno deixa de ser um impulso e vira estabilidade. Fran, quer trazer mais alguma coisa sobre isso? A gente ainda tem Não. 5 minutos. Ai, quantas coisas, né? Eu sempre trago isso aqui, a gente sempre traz isso aqui. O descanso como um É, investimento, pode falar. acho que eu tenho uma coisa para falar importante, porque muitas vezes nós mulheres temos
intuições muito autênticas, né? Muito nossa cara, muito nosso. E a gente se sente inadequada. Nossa, não, mas isso aqui não é, né? Eu não me sinto confortável. Ninguém. Como que as pessoas vão me ver assim, assado, né? Então, esse sentimento de inadequação, ele é muito presente hoje, em que parece que tudo tem que ser igual, né? Tudo muito como a mídia diz, né? A sociedade diz que deve ser. Então, eu acho que quanto mais a gente entra em contato com o nosso feminino, né? Mais essa autenticidade vem, e aí existe mais uma barreira ali que a gente encontra, né? Que é essa coragem de ser quem se é, né? De viver a sua verdade, de viver a sua realidade. Então, ao se deparar com esse sentimento de inadequação, olha para isso, sabe? Trabalha isso com carinho e não desiste de ser você, de receber essas intuições, de transparecer a sua verdade, sabe? Seja amorosa com você e não pense que você tá ficando maluca, que você é uma inadequada. Então, eu só queria trazer esse recado porque é algo muito comum. E a gente acaba invalidando, né? E aí que vem todas as consequências, né? Desse corpo que dói, desse peito que fecha, né? Dessa voz que não sai, desses, dessas travas que vão acontecendo. Porque é uma luta, né? É uma luta do corpo. Ele quer, você quer, tem ali, mas aí você se barra, você fica se barrando o tempo todo, né? E isso é bem um convite para purificação, agora que eu tô me dando conta aqui. Olha os sinais do universo. Olha os sinais do universo, Aqui é né? E 4 do aí, 12, viu, gente? Mas aproveita e já fala. Para poder intuir bem, para poder estar alinhada, a gente precisa purificar. Então, sim, Franzinha, sim, isso é real, gente. E esse dezembro vai ser a última do ano, né? Então, assim, é muito importante a gente começar um ano novo, né? De uma maneira mais conectada com essa essência mesmo, com a gente. No programa de purificação uterina, a gente purifica todos os chakras, a gente purifica também relações passadas, relações com as nossas ancestrais e purifica o nosso útero, né? E depois, no final, a gente tem essa sessão de Kunda Healing que desperta ali a nossa potência, né? A gente traz o poder de volta. E com a ajuda do alecrim, isso fica de forma mais poderosa ainda, porque ele ajuda a clarear os pensamentos, melhora a memória, abre os caminhos para a realização. Então, nada melhor, né, do que finalizar o ano, né, de passar esse Natal, esse ano novo com esse sonho aqui no coração. Isso dá mais vida, dá mais alegria. Então, ele trabalha a nossa criança interior. Então, desperta aí alegria, curiosidade, né? Tudo que a ajuda a gente tirar precisa. os projetos do papel. Exatamente. E a purificação, ela eleva, né? A vibração, ela deixa a gente E numa o energia alecrim mais. também. E o alecrim também. Então, ele é muito. Como ele traz essa energia da criança, da alegria, obviamente ele afasta a tristeza, a depressão e traz calma, né? Então, é uma erva muito legal para trabalhar justamente essa intuição, dar ouvidos a ela, né? Às Clareza. vezes a vida tá tão igual, né, que a gente precisa trazer um pouco de personalidade, de autenticidade para a vida, e eu acho que o Alecrim faz muito bem isso. Então, se você quer encerrar o ano, né, com vaporização, yoga, Kunda Healing, é, dia 4 do 12, é isso, Cá? 4 do 12, isso mesmo. 4 do 12 vai ser o nosso próximo programa. Com muito amor e carinho. Nossa, eu tô doida pra fazer. Falei com a Também tô. Camila essa A gente semana. ficou um tempo sem fazer, né? A gente faz há muitos anos e a gente tirou umas férias e foi importante, mas agora eu sinto que a energia tá chamando assim de um Nossa lugar, né? Que Senhora. tá assim convidativo mesmo, Aham. né? Tá abraçando e é isso. E a gente vai por esse caminho porque hoje a gente teve várias confirmações aqui que é esse o caminho, é isso que é por aí. E a gente
convida vocês para vir com a gente, né? Para quem não Sim. sabe, é um programa gravado, você pode fazer na hora que você quiser. Então tem a meditação, a vaporização e depois vem o yoga lindamente conduzido pela Fran. E, obviamente, né, gente, a gente não vai deixar vocês sozinhas. Tem todo o nosso apoio aí via WhatsApp. Então, são 10 dias para você 10 se dias. purificar e se abrir para o novo ano. É, Agora, o eu. yoga. O yoga tira do corpo, né, gente? Então a gente libera ali na meditação e a gente movimenta o corpo para sair, porque a gente sabe que tudo fica preso aqui, né? Então essa é a intenção, das práticas, são bem leves, né? Bem possíveis, não é? E você precisa aí de 50 minutos por dia, nesses 10 dias, para você fazer tudo com calma, né? Desde pegar, fazer o seu vapor, fazer o seu chá, né, de alecrim e preparar o ambiente, aí 50 minutos por dia dá suficiente. Então, é precisa, nesse processo de purificar, como assim ninguém toma decisão por você, ninguém faz por você essa purificação. Não adianta querer pílula mágica, precisa do seu esforço, precisa da sua Seu dedicação. comprometimento. Porque você precisa estar em contato com o seu interior. Você precisa. E a purificação é justamente isso. Ela limpa para que você acesse mais profundamente o seu ser e conheça mais verdadeiramente, né? Aí a sua joia rara, o seu coração. Maravilha. Então, a gente dá por encerrada a aula, mas agora a Fran vai conduzir a vivência, porque a gente está mudando, a gente está sempre em movimento Experimentando. e experimentando novas coisas. Então, Franzinha, é com você. Isso. Então é isso. Quando a gente fala de intuição, a gente fala do sexto chakra, né? Agna chakra é o terceiro olho. E agora eu sei falar chakra direito, gente. É chakra, não é Nossa, é chakra em sânscrito. Mas não, a gente continua da forma ocidental, porque senão ia ser muito engraçado. Imagina, sabe como que é yoga? hum, Yoga. nossa, Imagina, gente, vamos para aula de yoga. não dá, né? Não ia dar, então vamos continuar falando da forma ocidental e quando for cantar mantra, a gente canta direito. Demorou. Mas é bom pra gente entender de onde vem, né? Sim, sim. E cantar mantra, não é necessário falar a palavra direito, porque como eu trago muito, se o mantra vibra no corpo, eu preciso falar direito para ele vibrar, né? Então, é isso, né? Eu tô de Então olho a gente fechado vai, já. já tá, né? O A corpo gente vai já sentiu alongar, antes. já sentiu. A gente vai alongar a coluna um pouquinho, sentar de maneira confortável. Então, desencosta da cadeira, se caso você estiver encostada. Puxa a carne dos glúteos para o alto, para você sentir ali os ossinhos do bumbum, os isquios. Gira a palma da mão para cima, se você estiver de dia, para baixo, se você estiver de noite. De dia para receber energia solar, vitalidade. De noite para você já se interiorizar, não receber nenhuma influência externa. Então, relaxe os seus ombros, relaxe o seu maxilar. Observa a sua respiração, mas não tenta modificar ela agora. Só observa. Observa como você se encontra. Observa os pensamentos que passam por você, sem julgar, sem se apegar. Só observar. E essa ação de observar os pensamentos é muito importante, porque você consegue perceber o que está na sua cabeça, o que te atormenta, o que te eleva, o que te abaixa. O que te reduz, o que te amplia. Mas é preciso observar e deixar passar. Porque esse momento de zerar a mente é o momento que vai te proporcionar a clareza, a abertura, a descontração do seu coração. E agora eu te convido para reduzir o ritmo da sua respiração. Então você vai inspirar bem lentamente, vai inflar o seu abdômen, afastar as costelas laterais, subir a caixa torácica. E quando expirar, você vai buscar fazer a expiração mais longa possível. Você pode soltar o ar pelo nariz ou pela boca.
esvaziando tudo que você inflou. Então faz esse movimento de ir e vir, percebendo a impermanência. E da sua mão direita, você vai esticar o seu dedo médio e o seu dedo indicador. E vai levar lá no seu terceiro olho, lá perto da sua testa, no centro. E você vai passar a mão para você ir percebendo aonde se encontra ali o seu terceiro chakra, onde se encontra esse pontinho. Você vai passando os seus dois dedos até você sentir algo. Talvez uma sensação gostosa, um arrepiozinho. Você vai saber onde é esse local. Mas é preciso sutileza. É preciso suavidade. Quando você perceber, você para com seus dois dedos lá. E aí o seu dedão direito vai bloquear a sua narina direita. E o seu anelar você vai usar depois. Bloqueia a sua narina direita e inspira pela narina esquerda. Quando o pulmão estiver cheio, troca o anelar, bloqueia a narina esquerda, você solta a direita e expira pela direita. Quando o pulmão está vazio, inspira pela mesma narina, inspira pela direita. Pulmão tá cheio, troca, fecha a direita, solta a esquerda, expira pela esquerda. Inspira pela mesma, pulmão vazio. Pulmão cheio, troca, expira pela outra. Pulmão vazio, inspira pela mesma. Pulmão cheio, troca, expira pela outra. Agora lembra aquela do começo em que a gente infla abdômen, costelas, caixa torácica, vai diminuindo o ritmo da sua respiração e fazendo essa troca de narinas no seu ritmo agora. Pulmão vazio, inspira na mesma. Pulmão cheio, troca. E cada vez que você for trocar, para um pouquinho. Deixa o pulmão cheio um pouquinho. Quando ele estiver vazio, deixa ele vazio um pouquinho. Faz sem pressa esse movimento, faz de forma consciente. Observa o lado que você tampa. Observa o lado que está aberto. Observa os dedos que tocam esse chakra sagrado. Mantenha a sua coluna alinhada. E foca nisso que está acontecendo aqui agora. Não é hora de ter intuição, não é hora de analisar pensamento, é hora de permanecer presente, limpando, esvaziando-se. E a sua mente pode fazer mil barulhos. Você agradece e deixa aí. Se você for gestante ou tiver pressão alta, não para um pouquinho sem ar. Deixa fluir, mas pode fazer.
Quando você expirar pela narina esquerda, finaliza o seu ciclo, baixa as suas mãos, coloca lá no útero, fazendo um triângulo, unindo a ponta do dedo indicador e os dedões, criando um espaço entre os dedos, no formato de um triângulo voltado para baixo. E presta atenção na sensação que ficou lá no seu terceiro olho, no seu Ajna Chakra. Respira. Começa a trazer o ar para o seu triângulo. Onde a sua mão toca, leva a atenção para lá quando inspira. Infla o abdômen. Quando expirar, percebe o ponto entre as sobrancelhas, seu terceiro olho. Começa a observar e perceber essa relação desse lugar sagrado que te ilumina, que te impulsiona, que te faz sentir em casa. E esse lugar que recebe esse comando e te informa, te avisa, te conecta. E começa a desenhar agora um símbolo do infinito que conecta o seu terceiro olho e o seu útero. Vai desenhando. Quando inspira, sobe. Quando expira, desce. Inspira, vai do útero até o Ajna Chakra. Expira, vai do Ajna Chakra até o útero. E vai desenhando e colorindo esse infinito com uma luz dourada, radiante. E a cada vez que você respira, essa luz aumenta, essa vitalidade aguça. Você se torna mais presente, confiante. Eu sou presente e confiante. Eu sou presente e confiante nas minhas escolhas. Eu sou presente e confiante na minha vida. Eu sou presente e confiante na minha intuição. Eu valido a minha intuição. Eu sou adequada. Eu sou autêntica. Eu sou eu e me aceito exatamente como eu sou. Eu me aceito exatamente como eu sou. Eu me aceito exatamente como eu sou. E esse infinito que você formou, ele vai se fundir no seu corpo, na sua energia, na sua aura, como um código de luz, de conexão, de infinitude, de completude. Recebe, abre o seu coração. E leva as suas mãos agora lá no seu coração, aperta o seu coração, espalma a mão no seu coração. Respira fundo. E agora você vai falar uma dessas frases, né? Como eu me valido, eu me aceito exatamente como eu sou, e você vai sentir o que o seu coração te diz. Eu me aceito exatamente como eu sou. E respira.
Observa se o seu coração expande ou se seu coração contrai. Experimenta várias frases e começa a entrar em contato com esse corpo que fala. E você é aquela que escuta esse corpo, que está conectada e amiga desse corpo, dessa mente, dessa consciência maior, desse eu observador. E se por acaso você sentiu seu peito contrair, anota agora, não deixa para depois. Estuda, medita nisso, olhe para isso, esteja presente nisso. Isso é autoconhecimento. Isso é feminino, isso é lua, isso é dedicação à pessoa mais importante da sua vida. Mãos unidas em frente ao coração. A gente agradece a oportunidade, a nossa intuição, né, que permite essas vivências, essas aulas. A gente agradece a cada um presente que está aqui, que é o motivo da gente voltar toda sexta-feira. A gente agradece as forças maiores, superiores, os seres. Eu agradeço a Cá pela confiança. Inspira, solta o ar. Baixa o seu queixo um pouquinho. Gratidão. Namastê. E pode abrir os olhos bem devagarzinho. Ah, meu Deus do céu. Ai, tem um Alice. Que lindeza! Camila. Participação especial. Com o pêndulo. Mini Camila, ela é a rainha do pêndulo. Ó, o Davi também. Ei, Davi! Que Deu um carinha triste é tchauzinho. essa, gente? É, obrigada, gente. Obrigada, Fran. Nossa, que potente, né? Que especial. Seguimos aí juntas. Feliz sexta. E Feliz logo sexta. eu subo tanto no canal do YouTube quanto no Spotify. Acho que foi Esperamos vocês no PPU. maravilhoso. É isso aí. E 4 sexta do que vem 12. também. É isso. Beijo. Beijo, obrigada, Beijo, gente. meninas. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau. Tchau.